Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Luiz Henrique e a Emanuele, carinhosamente conhecida como Maná. Eles são um casal completamente complementar de muito sucesso. Ele, a meticulosidade em pessoa, ela, a criatividade em forma de ser humano. E juntos eles têm um restaurante de sucesso, o Melanzani, em Rio do Sul, que se tornou um símbolo de inovação e paixão pela culinária italiana. Prepare-se para uma conversa recheada de inspiração, sonhos realizados e, claro, muito sabor. Sejam bem-vindos, queridos! Obrigado! Estou muito feliz de ter vocês, porque vocês são um casal, assim, que eu conheci há um tempão atrás já, que eu admiro muito, e agora, depois de alguns anos, assim, ver tudo que vocês construíram, tudo que vocês batalharam e fizeram juntos, assim, sabe? Ver o antes e agora o durante, né? Porque nunca é o depois, sempre é um caminho, é muito gostoso. E eu queria, assim, para começar, já que eu fiz essa introdução, que vocês me contassem, assim, como é que é duas personalidades, assim, tão diferentes, contar um pouquinho da personalidade de vocês e como que vocês conseguem agregar, não só, né, no casamento, mas também nos negócios. Deu match. Deu. Literalmente. Eu falo assim, gerir um negócio não é fácil, né? E a gente tem uma série de desafios. E eu vejo que eu e a Maná é realmente um complemento do outro, né? A Maná com toda a sua criatividade, eu um pouco da minha... Um pouco não, eu sou uma pessoa bem organizada, muito metódico, igual você falou. Eu acredito que você viveu isso com a gente fez alguns cursos lá atrás e tal, e eu ficava nos bastidores, vocês duas lá na frente, né? E sempre foi esse o meu intuito, né? Eu sempre falo pra Maná, tu fica na frente, eu vou ficar nas suas costas sempre, tu vai, tu brilha, o que tu precisar, tu me chama que eu tô aqui atrás, né? E o Melanzani foi basicamente isso. A gente também tem alguns outros, enfim, negócios que a gente anda junto com isso, já tentamos fazer outras empresas também, mas não deu muito certo, então a gente sempre tenta, enfim, buscar o sucesso, mas também um completando o outro, né? E o mais engraçado é que eu e a Maná, a gente praticamente não tem brigas no nosso relacionamento, então quando as pessoas pensam, como que é gerir uma empresa com a sua esposa ou seu esposo, né? As pessoas falam, é só briga e tudo mais. E não, na verdade, eu e a Maná é uma coisa bem tranquila, e eu acredito que isso também é 80% do nosso sucesso, porque a gente não perde tempo brigando e sim resolvendo problemas durante o nosso dia a dia, né? Então, se a gente tem um problema grande, a gente senta, reúne, discute e a gente vai para a prática adotar essas novas medidas para conseguir sempre continuar crescendo, né? Acho que é isso, né, Maná? Sim, corta pro Luiz, não é virginiano, tá? Ele é de gêmeos. Mas eu fiz o mapa dele, ele tem um pouquinho de virgem sempre. Não, porque ele é muito metódico, né? E é engraçado, porque é um complemento, né? Eu sou ariana, né? Então, assim, aquele turbilhão de coisas, assim, extremamente explosiva e tal. Mas dá muito certo, né? Porque ele é equilíbrio e eu sou aquela, né? Eu acho que justamente por vocês aceitarem as diferenças e ver que, essa é uma diferença que tudo bem, eu não sou assim, mas talvez essa diferença é o que falta em mim, então eu vou ouvir, como você falou, vou deixar ela brilhar, já que eu sou bom nisso, deixar ela, né, E a gente entende o espaço um do outro, no quesito, cada um tem propriedade no seu setor, assim, no quesito criação, ideias de marketing e tal, é comigo. Então, a hora que o Luiz vem dar uma ideia, eu falo, legal, mas né? E daí a mesma coisa quando eu vou dar algum pitaco no quesito financeiro, por exemplo, que é a vibe dele, né? O Luiz é fascinado por número, planilha. E daí eu vou e falo e tal, dele, não, segura aqui, né? Então tem algumas ideias que às vezes ele acaba não acatando de primeiro momento. Então a gente tem esse equilíbrio, né? Sabe dar o stop quando precisa também, e assim flui. Muito bom. Vou aproveitar o seu gancho e dirigir a palavra para o Luiz. Eu sei que você sempre foi, o seu sonho sempre foi empreender, né?
Mas vocês dois são formados em gastronomia. Queria que tu contasse como é que surgiu essa paixão por gastronomia, sendo que você sempre quis, na verdade, empreender. Então, na verdade, começa lá atrás, né? Eu sou filho de uma professora aposentada hoje, meu pai é comerciante / fazendeiro, tem algumas cabeças de gado, assim. Eu nunca me identifiquei muito com a área do agro, assim, né? Meu pai, como comerciante, tendo material de construção, sempre também cresci nesse meio de boletos, contas a pagar, contas a receber, clientes. Então, esse universo sempre foi muito presente no meu dia a dia, né? E eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu lembro quando eu era bem novinho, assim, eu queria fazer um cachorro quente e, cara, ficou muito ruim, assim. Aí meu pai também tem um pouco de tato para cozinha, falou, não, tu coloca um sal com alho, tu coloca um urucum, tu faz assim. Eu falei, beleza. A partir daquele dia eu comecei a entender um pouco, vamos dizer, um cachorro quente é uma coisa simples, né? Mas comecei a entender um pouco a dinâmica de uma cozinha, assim. Da transformação, da magia mesmo, de como fazer, deixar mais com uma cor mais viva, um tempero presente. Não sabia dessa história. E enfim, aí foi seguindo, né? Eu comecei a fazer engenharia civil, porque eu adoro construção. Eu tenho um pezinho lá assim, não realizei esse sonho ainda de construir, né? Mas para empreender nessa área, né? Mas cursei engenharia civil, não gostei. Tranquei e depois fui fazer gastronomia, porque era vamos dizer assim, minha primeira paixão, mas ficou em segundo plano. Entendi. E quando eu vim para Balneário a fazer gastronomia, foi quando eu conheci a Maná, que eu conheci Rio do Sul, que daí foi quando a gente fez um estudo de negócio, viu a necessidade que a cidade tinha e a gente sabia muito bem onde a gente estava se metendo. Então eu vejo assim, um negócio de alimentação não é uma coisa fácil, porque imagina, é um negócio que tem que gerar lucro, mas tu gere itens, alimentos que são perecíveis. Sim. Então, tipo, a atenção é redobrada, né? Quando tu vai para uma empresa normal, tu tem que fazer uma gestão, tipo, o produto não perde e tudo mais. E no restaurante não, você tem que estar em cima da validade, se o produto está chegando conforme você acordou com o seu fornecedor. Então é uma dinâmica muito louca, vamos dizer assim, né? E, enfim, foi mais ou menos essa paixão assim que foi surgindo e fui gostando, surgiram oportunidades e a gente fez o nosso dever de casa e graças a Deus hoje com 28 anos a gente tá muito bem assim, né, amor? Muita coisa para vir ainda, mas a gente já passou algumas etapas aí, né, quando comparado com as pessoas da nossa idade, assim. Com certeza. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. E hoje vocês assumem quais papéis, basicamente, lá no Melanzani, que é o restaurante de vocês? Porque eu sei que no começo era assim, tudo, e agora como é que vocês distribuem, assim, essa parte entre vocês? Por favor, Ana. Então, o Luiz fica com a parte mais gerencial, para não dizer a parte mais chata. Que é literalmente boletos, toda essa parte assim. Hoje a gente conseguiu delegar um pouquinho mais, distribuir mais as funções, então a gente tem uma pessoa focada mais pro RH, né? Tem uma outra pessoa que ajuda a gente na parte de compras, né? Mas basicamente toda essa parte tá ainda na mão do Luiz, ele é uma pessoa meio centralizadora ainda. Luto pra mudar isso. É uma luta diária pra ele tentar, né, desapegar um pouco. Delegar. Isso, mas assim, basicamente ele fala que tudo que entra e tudo que sai tá na mão dele. Então, que são os dois pilares, né, importantes do restaurante, né? Aquele meio, sim, é importante, a transformação do produto, da matéria-prima num prato, mas a compra é muito importante e a venda lá no final, para onde aquele dinheiro, para onde ele está indo, como é que ele está chegando também é importante, né? Então, ele faz essa parte mais burocrática, mais gerencial e eu faço mais a parte de criação. Então, e a parte mais de lidar com o cliente, de padronização dessa parte de cliente, de reservas,
vendas, de salão em si, a parte do delivery também e o marketing, né? Que é o mais legal. É a parte que você mais gosta. Que eu mais me identifiquei. A gente sempre falava aqui no início do restaurante que o Luiz ia cuidar da cozinha e eu do salão. Só que eu confesso que com o tempo a bateria social ela vai acabando e ela não retorna. Sabe aquela coisa de, minha bateria social acabou por hoje, vou dormir e amanhã ela renova. Quando você tá muito na lida, muito, ela dá uma enfraquecida a ponto de não renovar mais. Então eu tive que começar a procurar outras coisas ali no restaurante pra gostar mesmo, assim, pra me empenhar, que foi o marketing, de alguma maneira, porque a parte do salão eu já tava ficando enfraquecida, assim, eu não tava mais conseguindo dar o meu melhor, assim, porque tava cansando, né, na verdade, né? E como é que surgiu a tua paixão pela gastronomia, Maná? Essa história é engraçada, porque antes de eu cursar gastronomia, eu fazia oceanografia. Fiz 2 anos, né? Eu tava um pouco perdida, porque eu gostava muito da oceanografia, ainda gosto, né? Eu acho que eu faria esse curso com certeza de novo, mais pra frente na minha vida, eu acho incrível. Só que eu me vi um pouco perdida no que eu queria fazer daqui pra frente da minha vida, assim, né? Tô aqui na faculdade, e aí, eu vou trabalhar com o quê? E daí a área que eu tava gostando bastante, eu não tava me dando bem. Então ele foi tipo como se fosse um banho de água fria, assim, na minha vida. Eu não pensei, mas o que eu gosto, eu não tô indo bem, e agora? Foi quando eu fui no final de semana pra casa, né, pra Rio do Sul. Meus pais, a gente sentou e conversou e eu comentei sobre isso e eles falaram assim, por que tu não tenta gastronomia? E é até engraçado, porque é um curso que normalmente os pais não incentivam, né? O teu pai te incentivou, assim? Mais ou menos. Não né? incentivou, mas nunca também Aquela coisa assim, da engenharia civil com a gastronomia, né? Não, lá em casa foi bem tranquilo. Foi tranquilo, porque assim, normalmente tem esse preconceito, né? A gente... Na família em si não foi tão tranquilo, mas na minha família interna, vamos dizer, pai e mãe, Tem um acolhimento, foi né? super tranquilo, né? E daí eu resolvi, vou fazer, né? Eu lembro que eu até fui fazer minha matrícula na faculdade, assim, brava, assim, porque eu pensei, de novo, vou ter que recomeçar, aquela coisa de meu nome é Emanuele, eu sou de Rio do Sul, sabe? Aquela coisa. Mas enfim, daí foi fluindo e eu fui gostando muito. Conheci o Luiz, eu acho que ele não comentou que ele é mineiro. Verdade. Né? Eu sou curitibana, mas basicamente me criei em Santa Catarina, então eu sou catarinense. Então quando a gente era muito amigo, de repente, né, enfim, deu match. A gente começou a namorar e deu tudo certo. E eu queria viajar o mundo e trabalhar em qualquer lugar e ser livre, assim, né? Essa era a minha vibe na época. E o Luiz, não. O Luiz queria... Estabilidade. Estabilidade. A gente, né, vai para Rio do Sul, vamos abrir um restaurante no Rio do Sul, que era meio que... era uma certeza que a gente tinha que daria certo lá por causa da falta de restaurante na época. Só deixa eu te interromper rapidinho. O que te fez gostar e se apaixonar por Rio do Sul? Olha, a primeira oportunidade que a cidade oferecia, por ser uma cidade de 70 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, só que como ela é capital do Alto Vale, ela pega todas as cidades ao redor, então dá em torno de 300 mil habitantes. Então é como se fosse uma cidade de grande porte, né? A carência de um restaurante com uma proposta bem definida, um ambiente legal, foi tudo isso que foi casando, sabe? Então foi tipo uma sequência de fatores que levou a essa, vamos dizer, essa identificação com a cidade. Entendi. Entendeu? Uma cidade de poder aquisitivo alto, onde as pessoas não tinham onde gastar, vamos dizer assim, porque era muito só bar e poucas opções, assim, né? Hoje já tem algumas outras opções, mas vamos dizer assim, 5 anos atrás não tinha. Os nossos consultores elogiam a gente pelo fato que a gente foi o primeiro restaurante que foi para Rio do Sul e que conseguiu manter. Prosperar, entendeu? Mas é porque a gente sabia muito bem o que a gente estava fazendo, sabe? Teve um funcionário meu que virou para mim e falou assim, poxa, cara, tu tem 28 anos, seu pai deve ter muito orgulho de ti, né? Eu falei, cara, ele tem, mas eu sabia muito bem onde eu estava me metendo, entendeu? Claro que tinha certas coisas no empreendedorismo que eu não tinha conhecimento, mas foi passando o tempo e a gente foi aprendendo, né? E aí, como um completava o outro, a Maná muito criativa, eu muito metódico, então estava muito certo, né, a nossa execução. A gente sabia cada ponto, cada situação que estava acontecendo dentro da empresa, né? Então Isso foi muito... oportunidade foi, mesmo. literalmente, assim. Bem visionário.
E você, que era de Rio do Sul e queria viajar pelo mundo, não queria voltar pra Eu Rio tenho do até Sul. medo da Maná viajar o mundo sozinho. Porque lá em casa quem organiza as viagens sou eu. Quem compra a passagem sou eu. Quem reserva o hotel sou eu. Quem faz o check-in da passagem sou eu. Entendeu? Então eu tenho medo. Eu basicamente chego pra ele assim, vamos pra onde? A mala é pra quê? Frio ou calor? Assim, Nossa, que sonho. Eu realmente não coloco a mão em nada, mas você gosta de fazer isso, né? Eu amo. Claro. Eu amo fazer. E eu não tenho paciência, né, pra ficar pesquisando e tal. E o Luiz, né? Você coloca o fogo, vamos viajar, dá um jeito. Isso. E assim, a gente é o equilíbrio, né? Porque o Luiz é meio paradão pra algumas coisas, eu sou mais agitada, mas aí em certos pontos, daí ele, puxa pra realidade, né? Que eu acho que faz literalmente um equilíbrio. Até porque na época que a gente tava pra decidir o que a gente vai fazer da vida, eu queria realmente viajar o mundo, não me via como empreendedora. E vou falar que assim, demorou muito depois do restaurante estar aberto, eu também não me via como empreendedora. E eu acho que isso é uma questão que hoje em dia na internet a gente vê muito coach de empreendedorismo, né? Larga sua CLT, seu concurso público e vai empreender e tal. Não é assim. Não é, assim, é um tato que você tem que ter, porque você pode largar uma oportunidade muito boa de crescimento de uma empresa, numa empresa onde você é colaborador, pra arriscar a vida numa coisa que às vezes não é pra ti, sabe? Às vezes tu não quer trabalhar sábado, tu não quer trabalhar domingo e ser empreendedor você trabalha, não tem como. Na verdade, eu falo que a partir do momento que eu abro meu olho, eu tô trabalhando. Não tem mais, assim. O único momento que eu não tô trabalhando é dormindo, porque senão... E como é que foi pra você voltar pra Rio do Sul? Foi um pouco difícil, assim, porque foi até um pouco de hipocrisia minha, porque desde nova eu sempre falava, vou me formar na escola e vou embora. vou embora, não vou ficar aqui. Minha família sempre foi de Blumenau, então eu pensava, vou pra Blumenau, vou ficar em Balneário, vou pra Floripa, vou pro mundo, né? Então, assim, foi um choque, assim. Hoje eu agradeço, sou imensamente grata a Rio do Sul, por ter aceitado a nossa proposta de negócio, ter abraçado tão bem. Hoje o povo de Rio do Sul é super acolhedor com a gente, né? Me considero uma rio-sulense já, mas no início foi um pouco tenso, assim, porque o Luiz ele estava muito focado nesse sonho dele do empreendedorismo que não era muito meu. Então, quando não é o seu sonho, você dá uma desanimada, né? Só que daí a gente estava junto nessa, né? Então, vamos lá. E depois, a gente abriu em 2019, 2020, pandemia. É verdade. Então, basicamente, a gente fez o nosso primeiro ano de casa fechados. Né? Tava naquele chove não molha, assim, né? E ali mesmo foi um repensar na vida total. Pros dois? Pros dois, assim, né? A gente... E agora? Era muito instável. Só que eu, com essa minha mania de correr contra o tempo e fazer tudo muito rápido, o Luiz, quando deu aquele lockdown, fechou e tal. Vamos fechar, e aí, o que vamos fazer, né? Fechou. Daí eu olhei e falei assim, não, já tô fechando o pessoal do delivery, amanhã já tem delivery. Mas como? Falei, não tinha nem embalagem. Sei lá. Não sei, a gente vai fazer. E da onde veio isso? Veio uma certeza que você precisava fazer um negócio dar certo naquele momento? Sim, era uma coisa que vinha dentro de mim e pensava, o que eu vou fazer com todas as coisas que estão prontas? Molho de tomate, as carnes, toda a produção, porque foi literalmente assim, na terça-feira a gente atendeu, na quarta já não abriu mais. Então, e aí, o que a gente vai fazer? Então, foi uma maneira, o máximo que vai acontecer, não ser tudo aquilo de delivery, enfim, só muito pelo contrário, né? A gente não tinha nem motoboy na época, o Luiz entregava de carro. Nossa! A demanda foi gigantesca pro delivery, tanto é que depois que acabou a pandemia, a gente continuou fazendo. E até hoje tem? Tem, hoje Até tem. hoje E tem. representa 25% do nosso faturamento. Olha só, é que o bastante. delivery, ele cresceu muito com a pandemia. Eu vejo que eu não tinha tanto costume de pedir e depois da pandemia parece que se tornou meio que automático, assim, Sim, né? Porque sim. foi muito tempo de pandemia, então... A gente tinha aquela coisa de pedir pizza, né? Era muito comum pedir uma pizza, mas assim, tu pedir uma massa no delivery era estranho, né? Sim, exatamente. Bom, antes de vocês abrirem o Melanzani, eu sei que vocês queriam ter tudo muito organizado, tudo muito bonitinho, como você falou, né? A gente estudou muito, a gente sabia o que estava fazendo quando a gente foi fazer. E vocês foram fazer uma imersão na Itália, né? Para ter essa experiência antes de abrir, né, um restaurante com essa proposta. Como que foi essa experiência? O que vocês foram fazer na Itália? Conta um pouquinho. Ai, Itália, meu coração, assim. A gente tá precisando voltar. Eu falo pra ele, nossa. Então, eu mineiro, né? A Maná de família alemã.
Então, tipo, a gente não tinha um sangue italiano para defender a nossa proposta. Então aí entra naquele ponto, a gente sabia muito bem o que a gente estava fazendo, né? Então o que a Maná, com a sua alma criativa, falou, cara, vamos para Itália. Nossa, que chato, né? Vamos fazer uma imersão na Itália, na cultura italiana, porque a gente vai ter os nossos argumentos para defender a nossa proposta. Propriedade, assim, para falar, né? Então, tipo, um arroz mais ao ponto para fazer um risoto, né? Por quê? Porque na Itália é assim. Uma massa mais ao ponto. Por quê? Porque na Itália é assim, né? Desculpa, ao dente. Eu falei ao ponto. Então, a gente conseguiu identificar todas as, vamos dizer assim, as situações que na Itália é comum, que aqui no Brasil não é. Então, por exemplo, lá no restaurante a gente tem muitos clientes que pedem a massa mais passada, mais cozida. E tudo bem, a gente vai fazer. Só que na Itália, se tu pedir uma coisa dessa, os caras ficam putos, né? É a mesma coisa que tu quebrar um espaguete. Cara, o cara fica puto, né? Então, tipo, a gente fez, nós só não fizemos o extremo sul da Itália, porque ainda não é a nossa vontade. A gente deu uma boa andada, assim, durante 30 dias. E é muito legal que tem uma fake news que eles contam lá em Rio do Sul, que é um casal que morou na Itália. Deixa rolar. A gente fala, deixa acontecer, porque é bom, né? Na verdade, não é nem uma mentira, nem uma verdade. A gente, 30 dias... A gente viveu um mês do que a gente poderia viver em 6 meses, vai. Então é engraçado, porque o pessoal fala, é um casal que morava na Itália, que abriu um restaurante italiano. Assim, pode ser, pode contar. O pior é quando eles chegam falando italiano com a gente. Meu Deus, eu não falo italiano. É isso que eu sei você falar e deu, né? E daí, realmente, na Itália foi foi sensacional, assim, a gente viajou de cima a baixo, mochila nas costas, a gente foi em restaurantes bem raízes, né, não só aqueles, assim, ao redor da Fontana di Trevi ali, né, fomos para os lugares mais, sei lá, dentro de Roma, onde nem inglês falava, a gente se batia para conversar. Chegamos em Nápoles, foi um choque cultural gigantesco, porque a gente foi de Milão, que é extremamente organizado, vai indo para o sul da Itália, é uma bagunça, mas é aquela coisa que a gente vê nos filmes italianos, né, que é aquela gritaria, os varaizinhos pendurados entre os apartamentos, as roupas penduradas. Então, enfim, foi um choque cultural bem legal. Foi uma das viagens mais incríveis que a gente fez, até pelo momento que a gente estava vivendo, né? Sim. Pensa, a gente tinha acabado de se formar, não fizemos formatura, resolvemos fazer uma viagem, enfim, para abrir o restaurante ali. Tanto é que eu nunca me esqueço o dia que a gente estava lá em Nápoles, que foi um Airbnb que eu peguei. Nessas horas o Luiz deixa na minha mão, cara, não dá certo. Eu peguei um Airbnb naquela zona que não pode ir carro nem nada, que você pode tem que ir a pé, porque são só para moradores mesmo, né? Enfim, foi um caos para chegar lá, e chegamos no Airbnb e era, gente, bagunça italiana, aquele apartamento. Para você sair da sala e ir pro quarto, tinha que passar por uma varanda, assim. E daí o quarto era tipo subir numa escadinha, um mezanino, que você não podia ficar muito em pé, que você batia a cabeça, assim. Mas foi naquele lugar que a gente recebeu a logo do restaurante. A gente fez uma reunião com a Carol, que fez toda a nossa parte de primeiro momento de criação, né, de branding, e lá que a gente recebeu a nossa logo que a gente escolheu. E depois, voltando a Milão, a gente recebeu um telefonema falando sobre a casa, né, onde é o restaurante hoje, que foi comprada, enfim, e queriam saber se a gente estava interessado em alugar. Então, assim, fechou tudo, assim. E é uma casa muito bonita, muito característica de Rio do Sul, né? Ela tem quantos anos que eu já me perdi? Pra mim, ela tem eternamente 90 anos. 93 anos. 93 anos. Tem quase a idade de Rio do Sul, né? Basicamente. Que é muito legal, assim, né? Que traz uma coisa da cultura de Rio do Sul. É uma casa que tá lá desde sempre. É uma casa germânica, né? Então, é bem bonito. Então, realmente deu match. E o mais engraçado é que aquela casa tava literalmente abandonada, né? Então, tipo, tava para vender muitos anos e a construtora que comprou fez toda uma reforma junto com a gente e deu super certo, né? E na hora... Quando é pra ser... quando é pra ser, parece que tudo vai se encaixando, né? Isso é muito bonito. E lá na Itália, então, na verdade, o que vocês foram aprender foi realmente essa cultura e trazer... não, tudo bem, se no meu restaurante pedirem a massa, né, conforme a preferência, mas eu sei exatamente como um prato italiano é. Então,
foi lá com as pessoas que moram lá, com esse pessoal raiz mesmo. Vocês não foram fazer um curso profissionalizante e tudo mais, né? Não, aquela coisa meio... Vocês tinham acabado de se formar também, né? E aquela coisa meio Le Cordon Bleu, assim, não. O que a gente fez? A gente descobriu, na época se usava muito blog, hoje não se usa mais tanto, né? Hoje é Instagram. A gente procurou alguns blogs de algumas pessoas que faziam, davam curso assim meio que em casa. Daí tinha um que era com as nonas em Bolonha, que a gente foi até Bolonha aprender a fazer tortellini, tortelloni, os clássicos, né, bolonheses. E lá no Airbnb tem uma aba de experiências, que eu não conhecia até então. E lá a gente fechou algumas experiências, inclusive uma que marcou muito a nossa viagem, que foi no Lago de Garda. E que a gente fez, era uma casa maravilhosa em frente ao lago. E lá a gente fez uma gastronomia italiana um pouquinho mais atual, com trigo integral, a massa com um pouquinho de azeite, um enriquecimento nutricional maior, assim, né? Que a gente pensa na Itália o quê? É trigo, né? E realmente é um trigo diferenciado, diferente do que a gente tem no Brasil. Mas com aquela moça, né, Maria, eu super recomendo, né, os cursos dela, incrível, chamava Good Food, Good Mood, né? Alguma coisa assim, era super legal. E daí lá a gente fez esse curso de massas nessa vibe um pouquinho mais moderna, e a gente também fez alguns passeios com ela para conhecer as produções de prosecco, as produções de sardinha produzidas estilo slow food. Lá o slow food é muito forte, né? Isso é muito legal, né? Era uma outra coisa que eu queria tocar também, se vocês veem essa diferença até na hora de escolher, assim, os insumos, né, de vocês, às vezes até pra pensar no cardápio, assim, se vocês veem essa diferença, porque eu sei que na Itália eles prezam muito, não só pelo slow food, mas assim, por ser aquela coisa raiz mesmo. Então, o molho de tomate é eu que vou fazer, o negócio é eu que vou fazer, aquela coisa muito fresca, muito... Como é que é pra vocês, assim, adaptar pro cardápio de vocês? Nosso cardápio, a gente é um restaurante de cozinha italiano, mas nosso cardápio ele é adaptado para o mercado brasileiro, né? A gente está falando com o público brasileiro, então nossos pratos são pratos com mais molho, porque o brasileiro gosta de bastante molho, né? E a gente tenta ao máximo buscar ingredientes frescos e tentar seguir essa tradição italiana. Claro que tem certos ingredientes que a gente não consegue manter, né? Por exemplo, agora a gente está importando uma máquina da Itália para a gente conseguir fazer nosso ravioli. E eu estava em busca de uma ricota específica, porque hoje quando tu vai no mercado comprar uma ricota, tu vai comer a ricota, aquela ricota que esfarela na boca, sabe? E na Itália não é assim. É uma ricota cremosa, mas é que aqui a gente produz a ricota do resto do leite, né? E lá não é. E aí eu consegui achar um fornecedor em Alfredo Wagner que produz uma ricota, não igual, mas parecida. Eu fiz um ravioli de teste, eu bati literalmente só a ricota com sal e ela ficou quase um requeijão. Assim, de tão boa aquela, né? Quando tu pega essa de mercado, tu vai bater, ela vai ficar toda esfarelenta, vamos dizer assim. E aí são assim, é um caminho que tu tem que sempre ir pesquisando, buscando novos fornecedores, não perdendo a sua essência, que daí tu consegue produzir bons produtos, também valorizando os fornecedores locais e tudo mais. Isso é um valor de vocês, tentar pegar assim... É um dos nossos valores, mas a gente não vamos dizer assim, não dou... por exemplo, se tem em Curitiba um produto muito bom que vai atender o que eu preciso, eu compro. Eu não deixo isso, tem que comprar quilômetro zero, que existe muito isso na Itália, né? Eu compro só dos fornecedores mais próximos de mim. Não, porque senão eu limito muito, né? Mas a gente sempre tenta dar prioridade às pessoas que estão ao nosso redor para fortalecer a economia local e tudo mais. Mas se tem algo específico, cogumelos da Jaque, por exemplo, né? E como é que é feita a montagem de cardápio de vocês? Estou super curiosa. Tipo, da onde vem as inspirações? Quem que cria? Vocês mudam? Basicamente, o nosso cardápio é o mesmo desde o início. O que a gente altera são os especiais do mês, né? Quando a gente começou, na verdade, a gente pega os especiais do mês e adiciona no cardápio, né? Quando a gente começou mais enxuto, que eu acho que é um erro de muitos restaurantes, é começar jogando todas as cartas na mesa já de cara. A gente não, a gente começou com o básico e foi evoluindo com o tempo, né? Pra daí justamente... conforme o tempo ia passando, o pessoal ia enjoando das coisas, a gente lançava mais uma novidade. E
a gente basicamente sentou, deu uma averiguada assim no geral no mercado, nas coisas aqui de Balneário, que era uma inspiração, Florianópolis, né, que é um pouco mais, né, da realidade nossa. E criamos o cardápio a partir disso, né? E depois com o tempo a gente foi aprimorando, né? As próprias saladas também, né? Isso foi uma coisa engraçada. Porque quando a gente abriu o restaurante, a gente queria fazer saladas boas, assim, sabe? Porque eu sempre fui fitness, né? Hoje não mais tanto, mas eu era. Sim, mas quero tocar muito nesse assunto. E daí eu pensava que toda vez que a gente ia em algum restaurante, pô, você tava meio de dieta, tu não acabava não comendo nada, assim, né, direito no restaurante. Então eu pensei, não, vamos trabalhar pra esse público também. Sempre teve desde o começo? Sempre teve. Se você quiser ir no restaurante hoje comer uma salada como uma refeição, você vai comer. Tem essa opção. Então daí a gente adicionou saladas, o que foi no início o pessoal meio que, não, mas eu não vou vir aqui no restaurante italiano comer salada. Até que um começou a comer e começou a contar pro outro, e hoje... É gostosa, não é só uma salada. De venda de salada, então aí surgiu a ideia de abrir um restaurante só de saladas, né? Porque deu muito certo, né? Isso, vamos tocar então já que você puxou esse gancho. Você, na época que a gente se conheceu, inclusive nos conhecemos por conta disso, na faculdade você fazia marmitinhas fit, do menu fit congelados. Sim. Eu achava o máximo, pedia sempre, era muito saboroso, uma delícia. Você já estava super nessa onda. Você já fazia gastronomia? Já. Época? Já fazia gastronomia, enfim. E aí a gente fez, enfim, tivemos a ideia de fazer alguns cursos de culinária saudável, mas sempre trazendo alguma coisa também, assim, cultural. Então, eu fui pra Tailândia, o que a gente pode adaptar da comida tailandesa para uma versão mais saudável? Vamos fazer de Natal, o que a gente pode pegar ali dos pratos tradicionais de Natal e adaptar para uma coisa mais saudável? Eu sempre achei que você ia para esse lado. E não estava errada, afinal, a Maná hoje é sócia com seus pais, é isso? Do Insalate, que é um restaurante de saladas, é assim que chama. E da onde veio? Insalate é italiano, sim, tá? Então também veio daí essa pegada? Sim. A gente quis puxar o gancho, porque como a gente estava trabalhando com o italiano no Melanzane, né? Pra quem não sabe, as pessoas perguntam se é nosso sobrenome, mas não. Uma melanzana, 2 melanzane, berinjelas. São berinjelas. Eu sou fascinada por berinjela, a gente tem algumas coisas de berinjela. Inclusive, a logo do menu fit era uma berinjela. É verdade. Eu lembro, pra tu ver como marcou. Sim. A menu fit foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na nossa vida, assim, porque eu comecei sozinha, eu e minha mãe. Eu ia pro Rio do Sul, produzia bastante coisa lá, vinha de ônibus com 2, 3 caixas térmicas dentro de táxi, não tinha Uber na época. E depois eu pagava gasolina para alguns amigos meus, eu não tinha carro, e a gente saía distribuindo para alguns lugares que pediam, né? Quando eu comecei a namorar com o Luiz e tal, minha mãe deu um toque e falou assim, por que vocês não continuam com a Menu Fit, né? Deu, mas ele é tão puxado porque eu era sozinha, né? Mas deu tudo certo, porque o Luiz é extremamente organizado. Foi lá, planilhou tudo, organizou tudo. Mas vai fazer uma etiqueta, escrever na mão, lasanha de berinjela. Faz umas etiquetas. No meu coração, meu Deus, palpitava. Faz uma logo decente. Você adorou, então, ir lá e ver aquela coisa mais bonitinha também, né? E daí a gente chegava da aula, a gente estudava de manhã, chegava da aula, ia pra... dava um 10, assim, e... bora fazer marmita até 10, 11 horas da noite. Freezer doméstico, em casa mesmo. Daí a gente fazia tudo, depois limpava tudo. E era muito legal, e daí saía, né, vendendo, distribuindo. Eu cuidava mais dessa parte da venda, do divulgar e tal. E o Luiz mais a parte de produção mesmo, né? Vamos comprar isso, comprar aquilo. Na época a gente sabia onde tinha a berinjela mais barata, o frango mais barato, não sei o que mesmo. De qual lugar da cidade, assim, já tava... Então a gente ia, né? Lembra ainda de mercado em mercado. E daí, ali começou esse amor pela culinária saudável. Só que quando a gente foi para abrir o restaurante, o Melanzane, a gente foi seguir um nicho, seguir um instinto, né? E o mercado também, eu acho, né? E o mercado, assim, a gente sabia que aquilo era mais... que fazer uma cozinha italiana era mais certeiro.
Então a gente fez isso e depois surgiu a ideia de abrir o Insalate, porque a gente vendia muita salada no Melanzane. A gente pensou, por que não puxar isso para uma coisa mais diária e que as pessoas possam montar essa salada conforme elas querem. Então a gente abriu uma loja de saladas e wraps. Hoje os wraps são sucesso também, né? E as toasts. O Insta foi um desafio muito grande, porque aí eu trabalhei sempre com o Luiz, né? Quando eu fui pro Insalate, eram meus pais. Outra geração, outra cabeça, outra mentalidade. Então, ali foi um pouco mais complicado de quebrar barreiras, vai. Inovar e tal. Então, assim, é um pouco mais difícil, mas vai. A gente vai furando a bolha, eles vão aceitando, não, legal, né? E agora tá vindo a gente fala que a nossa baixa temporada, né? Porque começa o inverno. Então, cabeça não para. O que a gente pode criar pro inverno pra, né, continuar, pra manter? Porque salada a gente não anima tanto de comer no... Sim, é frio, né? E enfim, daí flui. A gente faz uns creminhos, umas sopinhas e esse ano vai ter mais novidades e assim vai. Falando nisso, eu sei que vocês gostam muito de viajar quando vocês têm um tempinho, mas vocês sempre vão viajar com o olhar, assim, bem já focado, buscando tendências, buscando, né, olhando e aprendendo como outras culturas, outros restaurantes fazem, sempre para tentar também trazer pro profissional de vocês. Então, nunca é uma viagem só de lazer, né? Sempre tem esse olhar, essa pesquisa. E, recentemente, vocês viajaram também. E, assim, eu queria saber, né, o que a gente pode esperar aí de novidades e tendências, se vocês podem, né, dar uns spoilers, ou então trazer o que vocês viram lá fora, enfim, de inovações. O que eu falo é que o dono de restaurante, ele nunca para de trabalhar, porque se ele vai no restaurante, né, nunca mais é a mesma coisa. Sim, porque comida é um prazer, e ir no restaurante é um momento de lazer. Só que aí pra dono de restaurante, né? Eu vou te contar um segredo. Eu cheguei aqui, eu sei a marca do copo que tá o suco. Gente, nesse nível. Nesse nível, entendeu? Ok, entendi. Então, assim, eu tento otimizar o máximo possível. Se eu tô em algum lugar, eu busco... E eu posso aprender com isso. Isso aí, entendeu? Então, as nossas viagens, assim, por mais que é pra gente relaxar um pouco, a gente também sempre tá antenado, porque a gente nunca pode ficar estagnado. Eu acho que também isso representa que o negócio de vocês é um grande interesse de vocês, né? Sim. Porque eu vejo que quando eu vou viajar, eu também fico interessada pelas coisas e a minha cabeça tá funcionando e pensando nas coisas que me interessam. Então, como eu posso trazer isso pro podcast? Como eu posso trazer isso pra nutrição, pro consultório? Então, eu acho que isso é muito legal porque mostra que vocês estão fazendo algo que realmente vocês gostam. Sim. E é muito legal, por exemplo, nessa última viagem que a gente fez, a gente conheceu um casal de Goiânia e a gente ficou muito amigo, assim, durante a viagem. A gente foi fazer alguns passeios. E ele é médico, a esposa dele também é médica. E aí a gente foi num mercadinho que eu virei pra ele e falei assim, tá vendo aquele forno ali? Aquele forno ali é a Ferrari dos fornos. Eu tenho lá na minha cozinha. E aí é muito legal porque, tu vê que os restaurantes... E as pessoas leigas, no geral, olham assim, acham bonito. Mas daí você fez a analogia com a Ferrari, o pessoal já olhou pro forno diferente. Legal. Porque a gente vê que o nosso restaurante tá equipado com bons equipamentos quando a gente fala de país de primeiro mundo, entendeu? Então, é muito legal. Tu também tá num lugar onde você olha e fala assim, poxa, a minha estrutura tem isso também. Então, é gratificante, assim, saber, né? E você fala, né? A gente não tem um, a gente tem dois, né? Então, é muito legal porque a gente cria uma qualidade de trabalho para nossa equipe, porque a gente está oferecendo para eles infraestrutura, equipamentos de qualidade e que, claro, no final gera boa comida, né? Bons pratos, bons resultados. E é mais ou menos eu sempre falo, é engraçado que toda vez que a gente vai no restaurante e tal, às vezes eu filmo o Luiz tá assim, ó. O tempo todo, assim. Ele tá acompanhando a rotina do restaurante, de onde saem os pratos, a cozinha, ele abriu a porta, ele consegue ver. E eu não, eu tô mais fascinada por aqui, ó, o cardápio, pela experiência. Como foi apresentado, as coisas mais visual. Isso, e o Luiz é mais, assim, aquela coisa mais estrutural, assim, organizacional, e é engraçado. E vocês são muito, vou usar essa palavra, mas chatos, assim, pra opinar na comida? São muito
Deve ser, né? Eu não sou muito, assim, eu sempre falo que o melhor tempero é a fome, né? Então, assim, Verdade. se eu tô com fome, ele tá maravilhoso a comida. O Luiz, não. Meu, é impossível Crítico, essa é a fazer palavra. qualquer coisa pra ele. É impossível. Esses dias eu fiz um risoto, ele olhou pra mim, eu fiz um risoto igualzinho no restaurante. Ele olhou pra mim, Mara, isso não é um risoto, cara. Não é. Ainda bem que eu não fico mais chateada, né? Porque eu ficava brava. Mas agora eu não fico mais. Mas em casa vocês cozinham? Muito pouco. Mas às vezes sai alguma coisa. O básico em casa, né, amor? Tá cansado, aí faz ali. É que hoje a nossa cozinha é bem apertada, a gente mora num apartamento pequeno. A gente tem a intenção de, se Deus quiser, um dia ter uma casa, de talvez ter uma cozinha bem ampla pra gente conseguir gravar algumas coisas também, pro restaurante, pra divulgar também. Enfim, Acho que nossa... estão mal acostumados com a super cozinha do restaurante. Daí vocês ficam assim, né, com Dá preguiça. com a própria cozinha. Luiz, uma vez eu ouvi você falar, eu não me lembro aonde, mas que o seu propósito era empregar pessoas em algum lugar. Me conta um pouco sobre como que é a relação de vocês com os colaboradores de vocês hoje. Olha, parece que eu tava sonhando você ia me fazer essa pergunta. Jura? Eu falo que empregar pessoas é uma tarefa muito complexa. É um dom. É um dom. É um dom. Tu tem que ter o tato com as pessoas, né? As pessoas, ela te testa o tempo inteiro, entendeu? Muitas vezes ela te coloca em xeque todo o seu negócio para ver até onde tu vai, sabe? É um desafio diário, eu gosto muito, vamos dizer assim, eu sei lidar com as pessoas, mas é um desafio diário e muitas vezes eu me questiono, cara, será que eu realmente gosto disso? Porque as pessoas vão te testando, vai te testando. Não, mas amor, é assim, ó, é uma coisa que eu sempre falava, eu sempre me dei muito bem com as pessoas. Então eu pensava, trabalhar com pessoas, liderar pessoas vai ser muito fácil pra mim, porque eu sou de boa, eu sou de conversar com as pessoas, eu sou de ouvir as histórias e tal. Na prática, terrível. Eu sou terrível numa questão de gestão de pessoas, eu sou terrível. Eu tenho que me especializar, eu tenho que ir atrás. É muito complicado porque o gerir pessoas é tipo criar um filho. Se você é bom demais, queridinho demais, passa a mão na cabeça, você mima. Agora, se você é ruim demais, também não é bom. Então, assim, esse equilíbrio é muito difícil. Então, é a mesma coisa, é que nem o Luiz fala, tá testando, o tempo todo botando em xeque o seu propósito, né, onde você quer chegar com o restaurante. Então, a gente repensa o tempo todo o negócio no quesito pessoas. Né? E o Luiz me impressionou, porque eu achava que ele ia ter zero tato com as pessoas, mas ele tem 1000 vezes mais do que eu achava que eu ia ser a rainha da galera, assim, né? E no final das contas eu sou péssima nisso. Tanto é que nas contratações e nas demissões eu sempre participo. Pra entender. Eu não consigo. Eu não consigo. A pessoa pode estar mais errada possível. Eu já tô chorando, assim, eu não consigo. Eu tenho... Engraçado, né? Porque eu sou ariana, né? Mas é emotiva, tem alguma coisa de emoção ali. Eu tenho lua em câncer, só deve ser isso, assim. É um desafio, mas eu falo que é gostoso, mas também te testa muito, muito, o tempo inteiro, assim. E em Rio do Sul a gente tem uma carência muito grande de mão de obra, né? Então é muito complexo, assim, ter essa carência, gerir pessoas, buscar bons profissionais, enfim. Capacitar. Mas eu acho que faz aprender muito sobre si mesmo, Sim. sobre o outro, né? Sim. Eu acho que... E o mais legal é que, tipo, parece que assim, cara, tu tá passando por isso porque lá na frente você vai entender, você vai estar preparado, entendeu? É muito isso. Eu sinto, ontem a gente tava vindo pra cá, eu sempre falo pra Mara, cara, parece que eu sinto assim comigo, sabe? Ó, tudo isso que tu tá passando é uma situação pra lá na frente você fala, cara, tá vendo? Era pra isso. Precisa, né? Porque eu acho que a gente quer acelerar um processo e aí a gente não vai chegar lá se a gente não passar por isso aqui, porque o de lá só depende se isso aqui acontecer, né? Porque aí você vai crescer e tudo mais. E eu sinto que pessoas, elas são muito... Eu acredito muito que a gente tá aqui, né, interagindo uns com os outros para que a gente possa evoluir, assim, porque as trocas, seja em casal, seja com amigos, com colaboradores, elas são desafiadoras, né? Sim. Porque as pessoas são um espelho, muitas vezes, de você, né? Às vezes você tá falando aquilo daquela pessoa, às vezes você para e você reflete, nossa, mas eu sou assim. Ou às vezes realmente é porque é muito diferente, às vezes coisas muito parecidas, enfim. Então eu acho que é um dom,
você conseguir, mas é uma coisa que também os dons, eu sempre falo que os dons eles precisam ser lapidados. Então você tá num local que te permite tá lapidando isso, sabe-se lá para o que vai acontecer no futuro, você já tá mais lapidado, né? Sim. Então acredito E que... a questão de gerir pessoas, tem essa questão do dom, do lapidar, a gente está até se especializando um pouquinho mais, né? Porque foi um choque. Pensa, a gente abriu um restaurante com 23 anos. Sim. Basicamente, a gente nunca tinha liderado uma equipe, puxado responsabilidade, assim, né? Então, importante, né? Pô, querendo ou não, tu pensa, a gente tem que sustentar famílias. Hoje a gente sustenta em torno de 20 famílias. E eu acho que isso dá uma força também, né? Nos dias difíceis. Uma responsabilidade. E claro, assim, eu tenho que estar firme porque, assim, tem 20 famílias que tem comida na mesa porque a gente tá propondo, né? Trabalho, enfim, essa troca, né? E restaurantes em si, eles são um x-salada cultural. Eu acredito que vários setores são, mas puxando para nossa área, a gente já trabalhou com venezuelanos no restaurante, muito pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, pessoal do Norte, até o pessoal do Centro-Oeste ali. Então, tu pensa misturado tudo isso dentro de um restaurante, onde cada um tem a sua opinião, a sua cultura, a sua forma de enxergar o mundo. Então, tu imagina... É difícil gerir pessoas, agora imagina gerir pessoas de várias culturas diferentes ou até línguas, né? Sim. Então, isso pra gente é o maior desafio, porque assim, é uma mão de obra que a gente precisa muito, que é espalhada por esse Brasilzão, né? E que agrega bastante coisas, trazem muitas ideias, coisas da terra deles que a gente vai absorvendo. Não, vamos usar isso, vamos, né? Enfim, então é uma troca legal, mas aumenta a reguinha do desafio. E, assim, claro, vocês estão falando ali nessa questão de restaurante, que é onde vocês têm propriedades, mas muitas pessoas passam por desafios nessa questão de gerenciar pessoas, assim, né? De gerir. Então, vocês têm algum segredinho, alguma dica que pra vocês funciona nessa questão de gestão eu quero ouvir de ti. Olha, eu acho que uma boa contratação, uma boa entrevista, uma boa contratação. Depois, você mostrar o caminho para o colaborador novo. Hoje a gente está na fase de reestruturação de tudo isso. Vamos dizer assim, a gente está lapidando, igual você falou, todos os nossos passos, né? Então, por exemplo, hoje eu participo da entrevista de todos os novos funcionários. Então, eu tenho um roteiro, deixo muito bem claro para ele a função dele, o que ele vai fazer. Faz sentido para você? É importante estar claro para o colaborador e claro para o dono, né? Para os gestores. Alinhar a expectativa, né? Isso. Então, eu acho que uma dica seria isso, deixar claro para ele qual que vai ser o norte. E dentro desse caminho, aí tem as pessoas, né? Que ou elas te ajudam ou dificultam a situação, né? Tem que comunicar ali interno também, vai vir uma pessoa, porque muitas vezes ela pode interpretar que vai vir roubar meu lugar, né? Que não é o objetivo. Eu sempre falo, cara, a gente está tentando agregar sempre mais para o restaurante começar a evoluir, enfim, a gente conseguir abrir outras unidades e todo mundo sair ganhando, né? Então, eu acredito que é isso, alinhar a expectativa e mostrar o caminho para essa pessoa. Basicamente processos, né? Tudo, e a gente aprendeu isso depois de um tempo, que os processos, eles que comandam toda uma operação. Ou seja, tu tem que ter processo para contratação, processo para caminhos para demissão, o processo para, enfim, produzir alguma coisa. O que eu vou falar pode ser um pouco polêmico, mas a gente, como gestores, a gente tem que evitar que o nosso colaborador tenha que pensar. Tem que estar tudo na mão. Por exemplo, hoje eu vou fazer 1/3 da receita de molho de tomate. Não tem que fazer conta, tá ali na mão. Sabe? Para diminuir erro também, né? Isso. Quando o cliente pergunta tal coisa pra gente. Então, qual que é a resposta? Quando a gente lança um especial do mês, eu sempre faço uma reflexão interna se eu fosse cliente, o que eu perguntaria sobre esse prato? Então, eu passo meus colaboradores assim, se o cliente perguntar isso, aquilo a respeito do prato, sim, não, né? A gente dá os direcionamentos. Claro que dúvidas vão surgir, né? E não é tão simples assim como eu tô falando. Mas é justamente evitar que o colaborador tenha que
pensar ou calcular alguma coisa na mente dele, né, para justamente evitar erros. Porque querendo ou não, se a gente for parar pra pensar num colaborador ali de salão, ele é a voz do restaurante, Sim. né? Sim. Então, precisa desse treinamento muito bem feito. E achei muito interessante que o Luiz também falou dessa questão de quando eu vou contratar uma pessoa, eu não tenho que só cuidar dessa pessoa que eu tô contratando. Eu tenho que também preparar e fazer meio que... Meio de campo, sim. Todo o pessoal. Então, não é só a pessoa, escolher a pessoa. Falar com o pessoal, então toda vez E é muito louco porque às vezes tu faz tudo isso e dá errado, entendeu? Ó, vou contratar tal pessoa, ela vai fazer isso e a outra que tá lá dentro não aceita. E aí Às vezes pra ajudar, né? E mesmo assim... ó, essa pessoa vai ser seu complemento. Porque se você sair de férias, se você tiver um atestado, se precisar de alguma coisa, essa pessoa vai te substituir. Então, um ajudando o outro. Aí, às vezes, por mais que tu... fala pra eles, ó, vai acontecer isso, tô fazendo desse jeito. Lá no final, na prática, não acontece o que tu queria, entendeu? É que são muitos seres humanos com histórias ali, com crenças, com bagagens, e aí elas estão ali refletindo. Então, por mais que, né, a gente queira dar um passo a passo, eu acho que o grande segredo é lidar com essas imprevisibilidades. E você falou uma coisa lá no começo sobre o relacionamento de vocês, que eu acho que é totalmente empresarial até, que é resolver problemas, é a habilidade de resolver problemas. A gente não pode levar muito pro pessoal ou encarar aquilo como uma coisa muito grande. Parece clichê, mas é inteligência emocional, né? Hoje em dia é inteligência emocional pra tudo, mas eu acho que é isso o que é o grande segredo de uma pessoa que consegue lidar com todos os desafios da vida dela, é a inteligência emocional. Porque todo mundo vai ter desafio e problema, né? Mas é a partir do momento que você consegue lidar com aquilo da melhor maneira, né? Exato. Então é inteligência emocional purinha. Exatamente. Eu falo pra Maná assim, calma, vai dar certo, é só uma fase. Ai, que ódio, às vezes tanta raiva desse otimismo, ele é muito otimista. Essa calma. Olha, eu nunca fui uma pessoa muito otimista, mas com o tempo comecei a... É verdade, você não era, eu era... E aí, tipo, a Maná falou, cara, que não tá dando certo, não sei o que, calma, é só uma fase. Daqui a pouco a gente vai tá dando risada de tudo isso que acontece, o que aconteceu, o que tá Ele acontecendo. fala pra mim assim, fica em casa hoje, descansa. Daí eu falo, tá. Daí dá 6 horas eu vou pro restaurante. Eu não Mas consigo. é uma maturidade também. Você vai vendo, olhando pra trás e vendo tudo que aconteceu, o que passou, deu certo. É só mais uma coisinha mais uma aqui tormenta, e tal. né? Então, assim, eu acho que não se desesperar e não deixar a emoção ali, em qualquer relação, né? Tomar conta e falar, ok, eu tô com esse problema, então vamos lá, vamos resolver. Se eu puder dar um conselho para as pessoas que estão abrindo um negócio, que querem abrir um negócio, ou estão já no meio do furacão, eu Caio ia poder me dizer melhor, né? Mas surfe as boas ondas. Né? Você tá no momento bom da empresa, tá com tudo fluindo, tipo, 100% nunca vai estar, mas assim, vamos dizer com 80%, né? Vai viajar, se dá o luxo de ficar em casa, assistir um filme, uma série, tira uma semana, aproveita, porque acaba. A gente tá passando por um momento que acabou essas boas ondas, entendeu? Veio um trio de ondas muito bom ali e tal, um swell, Caio, se eu tiver errada, por favor. Veio umas ondas muito boas, a gente surfou e agora tá aquela coisa assim que tipo, aquele marasmo, aquele mar parado em que a gente não, parece que nada não sai do lugar. Então, quando chega nesse ponto, que às vezes dura 3, 4, 5, 6 meses, a gente pensa, putz, cara, bom, mas 6 meses atrás eu aproveitei, eu surfei, tirei férias, fui pra Nova York. Então, assim, te dá um acolhimento, assim, uma coisa assim, no coração de, né, logo vai acontecer de novo. Daí um conselho que eu sempre dou pra todo mundo que tá iniciando essa jornada ou que tá no meio dela e tá meio perdido, aproveite os bons momentos. Um final de semana, tira um final de semana. Se tem a oportunidade, às vezes, matar uma tarde, uma manhã, faz por você, porque é aquela coisa, uma hora tá muito bom, mas outra hora tá lá embaixo e por aí vai. E a vida, ela acontece muito, né? Eu acho que uma vida feliz é a gente saber todos os dias, né, cultivar uma boa rotina. Então, assim, tá, tudo bem, pode ser que as coisas não estejam tudo bem, mas o que eu posso fazer aqui pra tornar o meu dia melhor? Tô com um problema, enfim. Inteligência emocional, uma coisa difícil, a gente tá falando aqui de uma maneira muito, mas meio que pra não pirar, assim, com os desafios, Com os desafios, sim. Sim, faz sentido. E, bom, o Melanzane, ele é um sucesso em Salate também.
E eu quero saber, assim, se vocês podem contar, assim, quais são os próximos passos, se vocês têm alguns próximos passos, pensam. Vocês sabem aquela pergunta que a gente sempre faz, o Luiz sempre diz calma, mas vocês têm alguns planos ou ainda não? Sim, a gente percebeu que tudo que a gente aprendeu no restaurante nesses 5 anos, que basicamente a gente sempre falava no início do restaurante era um bebê, e agora já é uma criança crescida, assim, né? Então a gente já viu muita coisa, a gente já tem propriedade para muita coisa, né? E a gente pensa em passar esse conhecimento que a gente teve durante essa jornada para as outras pessoas. A gente passou por uma pandemia, onde Rio do Sul, claro, não comparando com os outros lugares do Brasil que foram um pouquinho mais pesados, mas lá a gente também teve bastante regras assim, meio complicadas, de não podia abrir final de semana, depois podia abrir, mas não podia vender bebida alcoólica. Aí a gente foi se reinventando, né? E a gente passou por 2 enchentes. Então a gente, mais que muitos lugares, acho que tem bastante propriedade para lidar com crises, né? Principalmente essas crises que fogem das nossas mãos. Porque a crise com equipe, colaborador, ou com alguma coisa com cliente, todo lugar vai ter. Se adapta. Agora, essa questão de clima, Uma literalmente, forças maiores, a gente teve propriedade porque a gente passou por exemplo, 2 enchentes agora e outras possíveis no passado, né? Então, a gente, nessas conversas, né, que a gente teve, a gente resolveu não para agora, mas caminhar para isso de talvez criar uma empresa de consultoria. Até tu falou quais os próximos passos, né? A gente pensou em até o nome da empresa ser Primo Passo. Olha! Que é o primeiro passo. Porque hoje no restaurante as pessoas falam assim, quero abrir um restaurante de cozinha italiana, chama uma pessoa aleatória, monta uma cozinha e daí no final das contas não é funcional para o tipo de cardápio que você quer servir de acordo com a cidade onde você está inserido, o público que você quer atingir. E nesse ponto a gente acertou muito, né? E eu com a minha criatividade na parte do cardápio, o Luiz com a parte dele mais organizacional, estrutural, de cozinha, enfim. Parte de sistema também. Parte de sistema, o Luiz é meio bem importante, nerd né? dessas coisas. Facilita bastante isso. Então a gente pensa talvez em trabalhar com isso num futuro bem próximo, assim, de ajudar as pessoas a realizar o sonho de ter um restaurante de uma maneira que elas não errem tanto em certas coisas, assim. Eu sempre falo que a organização é uma coisa muito importante, né? Aí, puxando esse gancho de sistema e de organização, lá dentro do restaurante a gente tinha um jeito de fazer a mussarela, que era a mussarela ralada, e a gente usava nas nossas preparações. Eu vi que desperdiçava muito, né? Discorria, enfim, quando o colaborador ia colocar a quantidade de mussarela era a mais do que estava listado na ficha técnica e a gente mudou esse jeito de ralar para fatiar. Só nessa questão, tipo, quando a gente pega números, né? Através do nosso sistema a gente conseguiu, foram vendidos tantos pratos com esse queijo. A gente conseguiu reduzir em R$13 mil em um ano, só mudando o jeito de fazer a mussarela. Então, tipo, é literalmente R$13 mil de lucro no bolso no final do ano. E eu sempre falo, é uma passagem que a gente pode comprar, ou é um equipamento que a gente pode comprar. A nossa conversão de dinheiro é passagem. Então, assim, é uma passagem para Itália, tipo assim. É muito importante ter tudo isso alinhado, né, com a organização. E também, tipo, se for o caso, a gente abrir uma outra unidade, são coisas que a gente já passou. Já erramos que não vamos errar novamente, com entendeu? certeza, então, já tá ali mastigado, né? Então, hoje é assim, o nosso próximo passo seria amadurecer mais essa ideia de uma possível consultoria e também criar colaboradores dentro da nossa empresa que a gente consiga abrir mais unidades. Mas para isso tem que estar muito bem estruturado, porque eu e a Mara, a gente não tem padrinhos. É eu e ela e Deus, entendeu? O maior padrinho de todos, é maravilhoso. Então, assim, se a gente errar, a gente vai errar muito feio, porque não tem ninguém por trás de nós, entendeu? Então, tipo, eu vejo que para certas pessoas é fácil, eu vou lá e faço. Tá, e daí se não der certo, tudo certo, entendeu? Eu prezo muito pelo meu nome, pelo nosso crédito, né? Então é muito um caminho que a gente tem que seguir e saber cada passo que a gente está dando. Então, é assim, se você quer ir longe, vai devagar.
entendeu? Agora, E o Insalate justamente mostrou isso, né, pra gente, né? Porque a gente tava naquela empolgação, o restaurante tava naquelas boas ondas, a gente tava surfando as boas ondas, vamos abrir um outro restaurante. E daí, de repente, eu que tava dentro do Melanzani full, saí. Daí eu ia lá, conseguia chegar lá 8 e pouco da noite, aquela loucura. E daí comecei a focar mais no Insalate. Os mesmos problemas que a gente tinha no início do restaurante no Melanzani, a gente começou a ter os problemas no Insalate. É normal passar por isso. O colaborador fica meio perdido. O que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou, quem que é, o que fazer, né? E nesse ponto a gente acha que sabe, mas às vezes não sabe tanto que a gente imaginava. Hoje a gente está um pouco mais calejado. Surgem muitas propostas pra gente. Vamos abrir tal coisa, vamos abrir em tal lugar, vamos fazer tal coisa e tal. E a gente diz muitos nãos durante a nossa jornada. Nesses 5 anos foram muitos nãos. Porque não é fácil, não é fácil. E hoje a gente preza muito pela qualidade do restaurante, tanto é que a gente está full na operação ainda, justamente para deixar ela redondinho o máximo possível, para daí pensar em dar o segundo passo, né? E eu acho que a jornada de vocês sempre foi muito assim, né? Desde o começo, vocês sempre foram muito responsáveis no sentido, não, vamos fazer as coisas bem certinhas, tal, vamos pensar bem, vamos, né, não arriscar assim na louca. Então, acho que os próximos passos de vocês também serão assim, bem feitinhos, bem pensadinhos e tudo mais, né? Então, assim, eu tinha uma pergunta para fazer que era: qual conselho vocês dariam para quem quer empreender no ramo, mas acho que o conselho maior era: aguardem que teremos aí o Primo Passo em breve. Mas agora, só pra gente puxar rapidinho, era mais uma coisa que eu queria tocar, porque você falou sobre a questão da enchente, e eu queria muito saber, porque todo empreendimento tem os seus obstáculos. Se o desafio das enchentes foi o maior obstáculo que vocês viveram desde a inauguração do Melanzani? Pergunta difícil. Eu acho que sim, mas também não mais, vamos dizer assim, difícil, né? Eu sempre falo, é fácil desviar dos leões, o difícil é das antas, né? Desviar das antas. Então, os leões, tipo, enchente, pandemia, por mais que é um evento muito grande, catastrófico, tu consegue driblar, entendeu? Porque, tipo, tu tem que fazer, né? Então, é engraçado. Não pensa, tu só faz. Tu faz. É meio instinto, assim. Isso. Aí, por exemplo, um cliente chega pra gente e fala: poxa, mas nem parece que entrou água aqui dentro. Aí tu fala assim, só eu sei o tanto de lama que a gente tirou daqui de dentro, entendeu? Mas assim, como a gente sabia e sabe o que faz, então, por exemplo, a gente estruturou todo o restaurante, e Deus é muito bom, assim, porque parece que Ele coloca tudo na hora certa, né? Então, tipo, o lugar que é o restaurante, tipo, pega água, só que a cidade já tá em nível, tipo, catastrófico, e ainda ali tá então tu tem tempo então para organizar, se preparar. Então, tipo, eu vejo, a gente teve um prejuízo muito grande, na casa de R$500 mil, contando as 2 enchentes, enfim, deixou de faturar e tudo mais, mas também é um aprendizado, né? Só que, infelizmente, isso é uma coisa muito grande em questão política, enfim, que leva um certo tempo. E eu acredito que, infelizmente, no Brasil hoje, as pessoas aproveitam da desgraça, a desgraça alheia, para se beneficiar. Então, temos isso, né? E a gente sempre teve bem em mente que vamos cuidar do que está na nossa mão. Vamos fazer o que está na nossa mão. O que está fora das nossas mãos, vamos fritar neurônio, porque complica demais, né? Essa questão da enchente, até a gente tira força de onde não tem, né? Na sexta-feira que a água começou a subir bastante, a gente voltou, eu, o Luiz e mais um funcionário pra gente subir os fornos, que são nossas Ferraris, né? E graças a Deus iluminou a cabeça desse ser e falou assim: volta lá e tira esse forno, porque senão teria sido feio o negócio. Quantos quilos era o forno? Em torno de 300 quilos. 3 pessoas. Pessoas mesmo? 3 pessoas. 3. Foi impossível, sim. 2 homens e eu. Tu entende que daí, nessas horas, você tira força, você não sabe de onde vem, você tem que fazer, você tem que tirar, então vai. E daí a sua cabeça trabalha, que nesses momentos de loucura que, de repente, você inovou ali, criou. E até foi engraçado que a gente subiu uns patamares da escada e fez... Como é que é o nome daquela técnica que vocês fizeram? Flip?
E a gente ia tombando o forno em cima da mesa e segurando e fazia contrapeso, e daí eles iam tombando o forno até subir nos 2 patamares de escada, assim. Não consigo imaginar. 100 quilos pra cada. Não consigo imaginar. Sim, não, foi absurdo. Hoje, quando eu olho pra trás depois, até foi engraçado, porque quando voltou tudo ao normal, que o pessoal foi tirar o forno de lá, foram em 6. Eu perguntava como que vocês conseguiram fazer Como é que a gente conseguiu em 3 subir aquele forno e eles em 6 estavam se batendo? Não sei, é uma força divina, não sei explicar. Mas essa questão da enchente faz a gente crescer, amadurecer bastante, entender que as coisas não estão nas nossas mãos como a gente pensa, né? É muito maior do que a gente pensa. Mas se eu tivesse uma balança, hoje no geral, o que é mais difícil pra ti? O que foi mais difícil na história do restaurante? Pra mim é o dia a dia, gerenciando e liderando a equipe. No teu caso, No né? meu caso, pra mim, o mais desafiador é o que me tira o sono, o que me faz ter crise de ansiedade. É isso, sabe? A enchente realmente, mas ela é literalmente uma enchente. Ela vem, ela vai e ela vai embora. E até uma burrice nossa de esquecer muito rápido as coisas, né? O que acontece. Mas é um mecanismo de defesa também, né? Porque já pensou a gente ficar sofrendo por tanto tempo, né? Claro, nesse ponto a gente aumentamos o nosso seguro para cobrir esse tipo de evento, deixamos Aprenderam. algumas coisas mais encaminhadas, caminhões, né, que podem ajudar. Já criamos todo um processo para passo a passo de como fazer a evacuação das coisas. Botãozinho vermelho, bora. Tipo essa do forno mais, se Deus quiser, a gente nunca mais vai passar, porque agora a gente tem um jeito de tirar esse forno o mais rápido possível, levar para nossa casa, deixar lá e acabou, né? Entendi. Porque o resto, vamos dizer assim, a gente consegue subir, ou se pegar água não tem tanto problema. Agora, os 2 fornos é tipo meio triste, assim. Imagina, gente. Eu liguei pro técnico e falei, durante a enchente, a água subindo, eu liguei pra ele e falei assim, cara, se entrar água dentro desse forno, o que vai dar? Ele falou assim, olha, a gente vai ter que limpar tudo e vai ficar muito caro. Ele falou, olha, vai ficar um pouco. Eu falei, puta, né? Sim. Gente, dá muito pra ver, assim, nessa conversa que vocês são uma... Além de vocês se complementarem, vocês juntos são uma mistura de coisas. No sentido de vocês têm uma intelectualidade tanto no ramo gastronômico quanto de empreendimento, de negócios, quanto uma humildade de se precisar pegar o forno, a gente vai, vamos tirar a lama. Eu acho que isso que faz não só pessoas mais profissionais de sucesso. Então, queria parabenizar vocês, dizer que eu fico muito feliz de ver a jornada de vocês e desejo muito, muito sucesso. E aguardem o primo passo, porque assim, já estou ansiosa. Tenho certeza que na hora certa sairá. Tenho certeza que, assim, não precisa ter ansiedade, porque quanto mais demorar, melhor vai ficar se eu conheço esses dois. Sim, se Deus quiser. Obrigada, querida. Foi um prazer falar contigo. Que bom. Tchau, tchau! Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.